caso específico do Caçador de Pipa, é que existe um marketing muito forte, foi feito sobre o livro, mas na verdade, se nem fosse feito esse marketing, ele iria acontecer da mesma forma. O potencial de venda de um livro é muito definido também por esse marketing boca a boca entre as pessoas, não somente pelo marketing feito. E inconsideravelmente ele vendeu 8 milhões, porque ele, como eu te falei, pegou valores universais para falar. Se ele fosse uma publicação bem extremamente política apenas, ele ficaria talvez direcionando só um público bem engajado, e isso fez com que ele abarcasse leitores de 9 anos a 60, 70. O livro, quando ele tem uma essência, ele marca. Esse é o caso do Caçador de Pipas, é o caso de outros clássicos que a gente sabe que estão na literatura há mais de 20, 30 anos sendo publicados. Ele vai ficar por uma vida toda. Tá aí a opinião da Juliana, que é gerente da Livraria Siciliano, e ela diverge um pouco da ideia que você tem, por exemplo, Divino, a respeito dessa divulgação do Oriente? Certamente, pode ser até que se não tivesse toda essa operação de marketing sobre o livro, pode ser que o livro talvez fosse bem recebido, bem lido. Como já disse o Goiamérico, ele é um livro que atinge uma certa camada, e isso fatalmente aconteceria a leitura, uma leitura até certo ponto agradável, mas ela se equivoca quando ela nos diz assim que sem essa operação de mídia o livro seria tão bem recebido, porque ela se esquece de que qualquer coisa que chame a atenção, a mídia também procura um espaço onde o terreno esteja fértil. E assim que ele começasse a ser lido, suponhamos que tivesse acontecido tudo ao contrário, a mídia estaria em cima e fazendo todo esse auê, todo esse uau que fez aí. O problema é o seguinte, existe uma mediatização da coisa, sim, porque você não vende hoje de nada se você não coloca no mercado. Você só vende uma coisa que, no final, a formação de opinião pública pode ser através do boato. Olha, eu li o livro, é muito legal. E você passar isso para frente. Mas você só lê o livro se você tem conhecimento que esse livro é legal. Agora, no Brasil, você falar que existe uma essência literária, que é uma obra que, na verdade, não tem só um cunho político. Não, não é só o cunho político, há um cunho econômico, há um cunho, né, social mesmo. Psicológico. Mas a indústria cultural, ela está sendo tomada pela indústria de marketing das editoras. O livro foi lançado através das grandes revistas como Veja. E aí nós sabemos que nesse nível de cultura, nos termos de Adorno, de cultura para o consumo, a Veja, o Fantástico, é que determina os assuntos, a pauta da semana, a pauta da temporada. Eles vão determinar que livro vale a pena ser lido. São as estrelinhas que a gente conta, 5 estrelas, então não, eu vou ler porque é legal o livro. Recorrendo um pouquinho aqui a trajetória da iniciação ao público do livro Caçador de Pipas, a gente tem aí no contexto a inauguração do livro nos Estados Unidos e um primeiro ano totalmente frio, que não foi um ano muito bem vendido. Depois colocado, traduzido numa edição de papel jornal, ou seja, de um preço muito mais acessível, o livro se difundiu. E daí, por exemplo, o comentário da Juliana quando ela disse do boca a boca, desse marketing boca a boca, que inclusive o Khaled falou muito, apregou para todo mundo que isso de fato foi um dos fatores decisivos para a alta difusão do livro, para de fato se tornar um best-seller. Já chegado no Brasil, o que a gente tem depois desse um ano de euforia nos Estados Unidos foi a aparição do livro na novela Belíssima. Não sei se vocês se recordam, mas o Lima Duarte chegou a ler o livro e isso com certeza favoreceu a imagem do livro. É todo um conjunto de ações que propiciam a validação do livro. Aparece na novela, aparece na Veja, aparece nos comentários. Então, o que há de literário? Se discute apenas o conteúdo da obra. Agora, valores universais, quer ter valor universal mais do que Carlos Drummond de Andrade? E ele não vende 1 milhão, só vai vender 1 milhão de livros aquilo que tiver um assunto que seja da ordem do pessoal, impressionista, e que tenha superficialidade.
porque o leitor não quer pensar. Nós estamos vivendo no mundo da espetacularização, ninguém quer pensar. Tem certos momentos que eu sou tomado até por um certo conformismo. Eu penso o seguinte: bom, melhor que se leia pelo menos best-seller do que não se lê nada. Vocês têm a crença de que talvez isso impulsione para futuramente? Sim, pode formar leitores, com certeza. Esse leitor pode começar a ficar mais refinado, mais requintado no seu gosto artístico. Né? Vai exigir obras melhores. Aí precisa se contextualizar. Você não dá para pegar um autor e só olhar a orelha do livro, ou só ler o prefácio e ver quem que falou bem ou falou mal dele. Eu acho que é ir até, procura saber quem é, de onde ele é, onde ele está. Por isso a gente fala muito, a gente falou muito sobre a credibilização do autor, por ele ser do Oriente. Mas ele já foi ocidentalizado. O Goiamérico falando aqui, só um minutinho, ele dizendo pra gente sobre talvez a influência que isso vai gerar nessas camadas de leitores que recorrem ao livro, para futuramente talvez que ele sirva de trampolim para uma nova literatura, algo mais denso. Mas o fato de repente de fazer uma adaptação fílmica, que você até já mencionou, talvez não sirva para fazer um círculo vicioso aí. Por exemplo, o Khaled já lançou um segundo livro. Claro. Os direitos já estão reservados. Comercialmente, nós estamos vivendo uma situação muito crítica. Quando eu passo meus alunos de literatura uma dada obra, o aluno fala assim: não, professor, não tem um filme desse livro, porque eles não querem ler, eles querem ter imagens prontas, eles querem ter já opiniões, valores já dados pela própria mídia, porque aí assim ele fica conformado ou fica em conformidade com aquilo que se pensa, aquilo que se sente. Para a gente finalizar agora, eu queria saber de vocês se há algo de bom a ser destacado no livro depois desse bombardeio ao Caçador de Pipas. Se ele está apaziguando os espíritos, as pessoas se sentem melhor, tem os seus valores confirmados, que se embalem nessas leituras, porque elas não perfazem a minha preferência. Eu acho que não é bombardear, é criticar para abrir os olhos para o que está se lendo. Porque há outras literaturas. Exato, o que está se lendo. E há algo de bom, professora? Não, lógico que há, o início da leitura, só que a gente não precisa se maravilhar com pouco. A vida tem tantas coisas, vamos nos maravilhar conhecendo tudo. Teve um depoente ali que falou da questão do herói, né, reflexão sobre o herói, e eu penso que ele poderia retomar, não só ele, mas todos nós, podemos retomar a discussão do herói. O conceito do herói, né? Conceito do herói, porque quem é na verdade herói ali, quem é na verdade o covarde, esse é um conceito que pode ser retomado. Inclusive tem um livro do professor Flávio Couto, que trabalha muito bem essa questão, né? Esse problema do herói e do anti-herói. Esse herói moderno, esse pseudo-herói, tudo isso está colocado lá. Tá certo, pessoal, muito obrigado a vocês. Com certeza vocês estimulam ou não a leitura do livro, e isso com certeza dá o que falar depois, né? E a gente fica por aqui agradecendo a Tec Mídia e Edivaldo Júnior pelo cenário. Até mais para vocês, muito obrigado.